26 de setembro, Missão e Ministério. A missão e o ministério da Igreja consistem em seus propósitos e serviços concretos que têm o Evangelho como ponto central. A missão e o ministério da Igreja estão centrados no Evangelho, as boas novas de Cristo para a salvação de pessoas pecadoras. É um anúncio duplo. Primeiro, o Filho de Deus encarnou, viveu uma vida sem pecado, sofreu, foi crucificado e sepultado, ressuscitou e ascendeu ao céu. Essa é a realização da salvação. E segundo, seres humanos pecadores que ouvem essas boas novas são exortados a se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo. Essa é a apropriação da salvação. Esse evangelho está no centro da Igreja. A missão e o ministério da Igreja consistem em seus propósitos e serviços concretos centrados no Evangelho em relação a três públicos-alvo: Deus. A Igreja procura glorificar a Deus. Em todos os seus ministérios, a Igreja tem o poder de difundir a fama de Deus, fazendo com que as pessoas o conheçam, bem como aos seus caminhos. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Os membros da Igreja, transformando cada um em discípulos de Cristo totalmente amadurecidos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E as pessoas que estão fora da Igreja. À medida que se estende continuamente para além dos seus próprios muros, a Igreja tem a responsabilidade de fazer discípulos de Cristo em todos os cantos do globo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Com esse tríplice propósito em mente, a Igreja se envolve no ministério. Os ministérios mais comuns são adoração, proclamação, evangelismo, discipulado, socorros e engajamento cultural. O culto de adoração é a atividade especial em que os cristãos se envolvem coletivamente no domingo, assunto que já foi abordado na devocional anterior. A proclamação da palavra de Deus. A Escritura é o meio pelo qual Deus fala à Igreja. Portanto, pregar e ensinar a palavra é essencial nos cultos de adoração da Igreja, no discipulado, nos cuidados de misericórdia, na educação e tudo mais. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. O evangelismo consiste em atrair os incrédulos com o Evangelho. Deus confiou à Igreja o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. O discipulado é o processo intencional, vitalício e multifacetado de desenvolvimento dos membros da Igreja para que se tornem seguidores de Cristo totalmente devotados, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria para que apresentemos a todos maduros em Cristo. O ministério de socorros ou de misericórdia é um ministério multifacetado, voltado tanto para os que estão dentro quanto para os que estão fora da Igreja. A oração, embora sempre dirigida a Deus, pode se concentrar nas necessidades das pessoas. Além disso, a Igreja cuida das pessoas, ofertando financeiramente para apoiar seus pastores e ministérios e para ajudar seus membros que estão em necessidade. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Finalmente, o engajamento cultural é o serviço da Igreja para o mundo em geral. Aplica-se particularmente na extensão da misericórdia aos pobres e desprivilegiados. No centro desse engajamento está a postura da Igreja, tanto para o mundo quanto contra ele. É para o mundo à medida que capacita seus membros para cumprirem o mandato cultural de construir a sociedade. Já a Igreja posiciona-se contra o mundo à medida que denuncia sua cultura de morte e promove vocações que aliviam a miséria, a pobreza, a injustiça, o crime e muito mais. Uma igreja erra ao definir sua missão e seu ministério por meio de algo diferente da Escritura, como, por exemplo, o envolvimento político, preocupação com a relevância, número de membros e dinheiro. A igreja não é como outras comunidades humanas. Ela não é um clube, uma rede social, uma associação, uma liga e nem uma organização política. Nada disso. Ela é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé centrada no Evangelho e que tem missão e ministério designados por Deus nas Escrituras.